Irmãos, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quem encontrou aí, diga amém. Se tem algum crente aí, dá um glória a Deus aí. Está numa igreja cristã, aqui você pode glorificar o Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo? Ou algumas traduções pode dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Amém? Gostaria que você voltasse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. É o mesmo texto, é a mesma passagem, só que em outro evangelho, mas nós vamos ler apenas o versículo 27. Amém? Versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas, só os vivos agora, segundo as suas obras. Irmãos, veja bem o que nós acabamos de ver. Veja bem o que nós acabamos de ler dentro da palavra de Deus. Jesus, ele inicia uma explicação, falando do dever daquele que quer seguir a Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que quer seguir a Jesus? Só que dentro do que Jesus ele acaba de ensinar, ele está falando: aquele que quiser vir após mim, aquele que quer me seguir, vai ter que fazer uma coisa que nós não estamos muito acostumados. Nós, como igreja, no tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos acostumados a, às vezes, até ouvir uma palavra como essa. Porque Jesus, ele está fazendo uma proposta diferente do que muitas vezes nós ouvimos. Porque nós ouvimos falar assim: vem para Jesus, que Jesus vai te dar isso. Aceita Jesus, porque Jesus vai fazer isso. Não, caminha com Jesus, porque isso vai mudar. Caminha com Jesus, que você vai alcançar isso. E Jesus, ele está falando assim: se você quiser me seguir, você precisa entender que você vai perder alguma coisa. Sabe, talvez nós olhamos e analisamos esse texto, e o próprio Jesus que está falando, ele está falando: se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão de algo. E o problema é que muitas vezes nós queremos seguir Jesus, nós queremos acompanhar a Jesus, mas nós não queremos abrir mão de nada.
E Jesus, ele está ensinando: aquele que quiser vir após mim, vai ter que abrir mão. E a primeira coisa que ele fala é da sua vida. A partir de agora, você não vai fazer aquilo que você quer. A partir de agora, você não vai fazer aquilo que você deseja. A partir de agora, a tua vida, ela é diferente. Você, a partir de agora, não vai tomar as atitudes que você quer. Na realidade, você vai ter que tomar uma cruz. E a cruz, irmão, não é um trabalho difícil, não é você suportar a sogra, o sogro, ou uma situação difícil. A cruz aqui que ele está falando, você vai ter que morrer para a sua vontade, morrer para o seu desejo, morrer para aquilo que você pensa, para viver aquilo que eu tenho para a sua história. Porque, e o texto ele deixa claro, e ele fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E irmãos, e você pode ver, nós estamos passando uma época onde as pessoas, elas estão sempre correndo atrás de alguma coisa, e ela está perdendo a vida dela. Estão todas preocupadas, ansiosas, achando por que eu não alcanço, por que eu não consigo, por que eu não faço, e ela está perdendo a sua vida, porque ela está ansiosa com as coisas dessa terra. E aí Jesus, ele fala assim, porque aquele que tentar achar a sua vida, na realidade está perdendo. Jesus, ele está olhando e está falando o seguinte: o que eu e o que você, o que nós precisamos desejar, não é mais as coisas terrenas, não é mais as coisas que passageiras, não é as coisas que acabam. O que nós precisamos desejar é aquilo que é eterno. Tudo vai tomar a minha vida, e o pior, vai acabar, mas aquilo que eu tenho para você não acaba. Aquilo que eu tenho para você é eterno. Aquilo que eu já preparei para você, não é a traça que vai corroer, não é o ladrão que vai roubar, não é o tempo que vai consumir. Tudo que eu tenho preparado para você não é algo que acaba, mas é algo eterno. Porque muitas vezes nós estamos preocupados, ansiosos demais com uma vida terrena, com uma vida natural, e nós estamos esquecendo daquilo que Jesus, ele nos ensinou. Nós estamos esquecendo daquilo que Jesus está falando: aquele que quiser vir após mim, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sabe, nós ficamos assim, negociando. Não, eu quero ter isso. Não, mas eu tenho que caminhar com Jesus. Não, mas eu quero ter isso, mas eu quero caminhar com Jesus. E Jesus, ele está falando: aquele que quiser vir após mim, vai ter que se negar, vai ter que tomar a cruz, vai ter que me seguir. Porque se você quiser viver nesta terra, se você quiser viver desejando as coisas deste mundo, se você quiser viver desejando as coisas que acabam, você não pode me seguir, porque o que eu tenho não acaba, o que eu tenho é eterno, e eu não posso perder tempo com aquilo que é eterno, eu não posso perder tempo com aquilo que é passageiro, porque o que eu tenho é eterno. Irmãos, e olha o que ele diz: porque do que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Irmãos, do que adianta eu ter tudo, mas de tudo aquilo que eu tenho não vai me fazer viver a eternidade? Talvez isso pode parecer um pouco estranho nos dias de hoje, trazer uma mensagem aonde fala das coisas eternas, porque hoje tudo que Deus tem que fazer é trazer, é suprir a minha necessidade. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele não quer suprir somente a sua necessidade. Deus, ele quer que você tenha uma visão para a eternidade. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas aqui, vai 2, 3 livros para frente.
capítulo 12, a partir do versículo 13, nós vamos ler do 13 ao 21. Olha o que Jesus ele fala. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmão, presta atenção no que Jesus está falando. Chegou um homem diante de Jesus e falou assim: Jesus, pede para o meu irmão repartir a herança dele comigo. Jesus fala assim: por acaso eu sou o juiz ou o repartidor de bens? Irmãos, e olha o que o texto está falando no versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. A tua vida não é valorizada por aquilo que você tem. Deus não está olhando para você falando assim: não, ele é abençoado porque ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem isso, ele tem aquilo. Deus, ele não está valorizando a sua vida por aquilo que você possui. Deus valoriza você por quem você é e não por aquilo que você tem. Então para de falar: eu sou abençoado porque eu tenho isso. Nós glorificamos a Deus por aquilo que nós temos, mas aquilo que nós temos não define quem nós somos. Porque tem muita gente que tem, e olha o que Jesus ele está falando. Jesus ele está falando da avareza. E aí Jesus ele começa a propor uma parábola. E na parábola que ele propõe, na parábola que ele começa a dizer, ele começa a falar de um homem que tinha muitos bens, e ele fala assim: os meus celeiros é pequeno, eu vou fazer celeiros maiores, e eu vou dizer para minha alma: fica em paz, descansa, come e bebe, porque eu tenho muitos bens. Jesus ele está falando o seguinte: que esse homem, a confiança dele está naquilo que ele tem, mas a minha e a sua confiança não está naquilo que nós temos. A minha e a sua confiança está em Deus. A minha e a sua confiança não está nos nossos bens. A nossa confiança ainda continua sendo do Deus Criador do céu e da terra. A nossa alegria não está num carro, não está numa casa. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Esse homem aqui que Jesus está contando a parábola, ele está declarando: o meu Deus é aquilo que eu tenho, o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é os meus celeiros cheios, o meu Deus são os meus bens. E aqui Jesus ele está falando:
Jesus chama ele, e Deus, olha aqui que diz o versículo 20: mas Deus lhe disse: louco. Insensato, como está escrito nessa tradução, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmão, você pode juntar o que você quiser, o dia que pedir a tua alma, você não leva uma agulha. Você pode juntar o que pastor, que palavra esquisita, você está falando que eu tenho que ser isso. Eu não estou falando que você tem que ser nada. O que eu estou te dizendo é que o seu coração não pode estar naquilo que você tem. O seu coração tem que estar firmado em Deus. Aquilo que você tem não te possui, é você que possui aquilo que você tem. Aquilo que você tem não manda em você, é você que manda naquilo que você tem. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter casa na praia, você pode ter muito dinheiro em banco, você pode ser abençoado financeiramente, mas isso não domina você. A sua esperança, a sua alegria, o seu prazer ainda está em Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que tudo passa, a terra passa, o céu passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Sabe, irmãos, a igreja tem que voltar a ser igreja, e entender que tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, vai ser para a glória dEle. Irmãos, eu sempre ministro isso aqui na igreja, e eu quero liberar essa palavra de novo para nós como igreja, para nós termos esse entendimento. Deus, Ele está disposto a dar muito para quem tem um coração como o dele, que entendeu o propósito, que tudo aquilo que Ele der vai servir para um bem maior. Deus está disposto a dar quem tem um coração voluntário de também doar. Sabe, irmãos, não se assuste. Nós lemos em Lucas capítulo 9, nós lemos aqui no versículo melhor, está em Mateus 16. Eu quero ler em Mateus 16. Olha o que a Bíblia nos ensina. Mateus 16, 27, o versículo que nós lemos. Olha o que o texto fala: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos, então dará a cada um segundo as suas. Irmãos, Deus, Ele não vai te recompensar por aquilo que você tem. Deus, Ele vai te recompensar por aquilo que você fez. Não adianta acabar a vida e você falar: eu tenho 550 casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. A única coisa que Deus, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você, Ele vai falar assim: me mostra a tua mão. Eu não quero saber o que você tem, eu quero saber o que você fez. A Bíblia fala que nós vamos ser recompensados segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos. Então tudo aquilo que eu adquiro, irmãos, ele tem que contribuir para aquilo que eu vou fazer. Se aquilo que eu tenho não contribui para aquilo que eu faço, nós temos que tomar cuidado, porque talvez nós estamos buscando a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é. Porque a coisa mais importante para Deus, irmãos, são vidas. A coisa mais importante para Deus são vidas. Eu vou repetir: a coisa mais importante para Deus são vidas. Olha só, vamos voltar no livro de Lucas.
no versículo 26. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E na verdade vos digo, que os que aqui estão, alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus, ele está falando daquilo que a gente faz. Aquele que se envergonha de Jesus, aquele que se envergonha de fazer as coisas em nome de Jesus, vai chegar um tempo que Jesus vai se envergonhar dele. Não, eu não faço isso porque eu tenho vergonha. Irmãos, e você viu a parábola que nós lemos, e eu já quero ir encerrando. Você viu a parábola que nós lemos, o jeito que ela termina? Do capítulo 12, o versículo 21 de Lucas. Assim é aquele que para si ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Irmãos, nós temos que juntar tesouro no céu. E os tesouros no céu, irmãos, ele está relacionado por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente tem. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser uma pessoa abençoada sim nessa terra, mas eu quero dizer que aquilo que você vai fazer com que você vai juntar tesouros que serão reconhecidos no céu. Você vai ser reconhecido diante de Deus, e você vai ouvir aquela voz, quando essa grande porta pintada de azul se abrir, irmão, e aparecer, como ele está dizendo aqui, o Filho do Homem com os seus santos anjos. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você, e nós vamos ouvir aquela voz: servo bom, servo fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Não é por aquilo que você tem, mas você tem feito muita coisa, por conta disso você é um servo fiel. Irmãos, abre sua Bíblia comigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isso, tem alguém aí? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando Jesus ele nos chama, irmãos, ele nos chama para fazer a vontade dele, e o que agrada a ele é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Então a nossa riqueza, os nossos tesouros, irmãos, são eternos. E sabe qual que é o maior tesouro do céu? Almas. O que Deus quer que eu e você façamos, irmãos, salvar pessoas. E o último versículo para nós encerrarmos essa mensagem, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, ou desistidos, ou desanimados. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmão, eu quero ler de novo esse versículo 10. Então, enquanto há tempo, façamos o bem a todos. Todos é todos. Mas Paulo faz uma ressalva aqui: especialmente aos da família da fé. Irmãos, nós como igreja temos que ter um entendimento que nós somos uma família. Irmãos, uma família tem problema?
vamos por uma forma natural, vai lá para dentro da tua casa. Você nunca teve problema lá? Tem alguém aí? Você já teve problema lá na sua casa? Aqui também vai ter. Só que nós temos um defeito grave como igreja e também como família, principalmente os mais novos. Eles dão mais valores para aqueles que estão lá fora do que para aqueles que estão dentro da família. E irmãos, preste atenção, talvez lá fora, vamos levar para um ambiente familiar, talvez lá fora as pessoas não te cobram, talvez lá fora você não tenha responsabilidade de proteger, então você acha que o negócio é mais fácil. Só que quando alguma coisa dá errado, o dia que você cair no hospital, o dia que você estiver passando uma dificuldade, quem que vai estar do teu lado? Quem que vai estar do teu lado? Por isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, você tem que fazer o bem a todos, mas tenha um cuidado especial com os da família da fé, daqueles que estão ao seu lado o tempo todo. Você está ali, pedra arranhando pedra, igual a Bíblia fala, é ferro afiando ferro, sai faísca de vez em quando, mas só que é os da família, quem está sempre do nosso lado. Não, meu negócio é ficar lá fora. Cuidado para você não ser rebelde, porque quando uma família é bem ajustada, irmãos, a Bíblia fala que se nós andarmos em comunhão uns com os outros, é o Senhor que vai acrescentando todos aqueles que Ele quer salvar. Então nós precisamos ter o entendimento que para eu poder seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão da minha vontade. Para eu poder seguir Jesus, não é mais do meu jeito. Jesus ele está falando o seguinte, está todo mundo falando que você vai ganhar, mas para você me seguir, primeira coisa que você vai ter que fazer é perder a sua vida, porque aquele que perde a sua vida por amor a mim, na realidade está achando uma vida eterna, e está abrindo mão de uma vida passageira. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ter desejos pelas coisas eternas. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o seu coração vai estar voltado para aquilo que é eterno. A felicidade que você vai viver é eterna. A paz que você vai viver é eterna. Não é só uma circunstância, porque tudo que Deus tem para você não é passageiro, é eterno. Sabe, irmãos, teve uma vez que os discípulos voltaram. Estavam todos felizes, Danilo, porque eles estavam expulsando os demônios e os demônios eram sujeitos. O que eles estavam fazendo não era errado, mas a motivação da alegria deles era errada. E Jesus repreende eles, não de uma coisa errada que eles estavam fazendo, porque Jesus falou para eles: vão, limpam os enfermos, limpam os leprosos, curam os enfermos, ressuscitam os mortos, expulsem os demônios. Então eles voltam todos felizes, porque eles davam ordem, os demônios iam embora. O que eles estavam fazendo não estava errado, mas Jesus olha para eles e falam assim: vocês não têm que estar felizes porque os demônios te sujeitam. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A nossa motivação, irmãos, para tudo aquilo que nós estamos fazendo, não é por causa do sucesso, é porque o nosso nome está lá. Nós estamos aqui servindo, não é por causa do sucesso, é porque o nosso nome está lá. Os diáconos estão aí em pé, limpou a igreja hoje, não é por causa do sucesso, é porque o nome está lá. Eu estou aqui na igreja, não é por causa do bem que eu vou receber, é porque meu nome está lá. Eu estou aqui cultuando a Deus, não é por algo que eu quero, é porque eu tenho a certeza de uma alegria eterna, porque o meu nome está escrito com letras de sangue no livro da vida, e ninguém jamais apagará. Glorifica e exalta o Senhor.
a nossa vida está entregue ao Senhor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Sabe, você que está aqui, que ouviu essa palavra, sabe, eu gostaria que você tivesse esse entendimento hoje. A sua preocupação, irmãos, tem que estar em agradar ao Senhor. A Bíblia fala que se nós cumprirmos a vontade do Senhor, é as bênçãos que virão sobre nós. Irmãos, não é você que tem que correr atrás da bênção. Não, eu vou na igreja porque Deus vai me dar isso. Eu vou fazer isso porque eu vou ser abençoado com aquilo. Eu vou fazer aquilo outro porque... Então você está fazendo para receber algo. Irmãos, procuram encontrar a Deus, e você pode ter certeza que as bênçãos virão sobre a sua vida. Não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai começar a correr atrás de você. Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde, início de noite tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Como igreja, Pai, o nosso coração tem que estar voltado à sua vontade. Que a gente possa entender sobre os valores celestiais. Os valores celestiais não é aquilo que nós possuímos, mas é aquilo que nós somos. Pai, que no nome de Jesus a gente possa ver e compreender a sua vontade, e que a gente possa caminhar em paz, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, fala o nosso entendimento, abençoe a nossa vida, e nós vamos glorificar o teu nome para sempre. Muito obrigado. E a igreja pode dizer amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Irmãos, deixa eu te dizer algo. Tudo que eu e você precisa é conhecer o Senhor, viver a sua vontade, que você pode ter certeza que a paz de Deus vai estar no seu coração, e você vai ver o quanto é bom servir ao Senhor. Amém? De pés ainda, eu já vou encerrar. Quero dar os recados bem rápido. Quero já despedir da nossa live. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Nossa rua, nosso endereço é a rua Nelvo Facchini, número 481, no Nato Vetorazzo. Você é o nosso convidado, você estar aqui conosco, cultuando a Deus com a família da fé. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Irmãos,